capítulo, né, falando de incorporação. Eu pelo menos não tinha a menor ideia do trabalho que é essa. A preparação, né? A intensa preparação para uma incorporação séria, né? Perfeita. Não é a incorporação, ela realmente é mais trabalhosa. Por isso que a maioria das mediunidades são mediunidade intuitiva. Que ela já não dá tanto trabalho quanto essa mediunidade de incorporação. Aí foi bem interessante a questão dos espíritos conversarem antes, né, de haver o evento. Muito interessante. Sim. Vamos aí direto para a nossa questão, então, número 1. Qual objeção Alexandre faz ao pedido de Euclides, um cooperador, para a apresentação de Dionísio Fernandes ao grupo mediúnico de Otávia? Tá logo no começo aí, né? Bem no começo mesmo. Fiz uma objeção, né? Vale ou não? Assim, acho que foi a 270 aí, né? Não, 269. 269, Eu comecei um pouquinho antes, mas... Comecinho, né? Então, nossos companheiros encarnados, solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como se sabe, em uma das organizações de socorro. Alegam que a família se encontra em inconsolável e haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um amigo, companheiro de lutas, né? Um amigo antigo, companheiro de lutas doutrinárias. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador perguntou depois de ligeira pausa: estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo? Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. O mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em que quase todos eles, na investigação e no raciocínio, os que lhe falta o sentimento de compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E, como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com um reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pode nem mesmo retirar-se do asilo, o que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações da nova esfera a que nosso amigo procura adaptar-se presentemente. A profunda emoção dele com essa reaproximação talvez prematura, a instabilidade natural do aparelho mediúnico e, possivelmente, concordaremos com a inoperabilidade de semelhante medida. Inoportunidade, né? Inoportunidade de semelhante medida. Inoportunidade. O Alexandre realmente não estava muito a favor, né, dessa ideia, em função da falta de preparação, tanto da família quanto
vamos dizer, da prematuridade dele, né? Tinha recém-chegado ao plano espiritual, que estava meio ainda instável. Talvez isso pudesse trazer problema até para ele, não? Nessa interlocução, né? Mas, De ter sido feito. Aqui ele coloca aqui ele fala assim: sobra em quase todos eles na investigação e no raciocínio. O que lhes falta é em sentimento e compreensão. O que todo o capítulo depois, no final, ele apresenta argumentos que dão sustentação a essa ideia, né? Ou seja, o raciocínio muito bem apurado, mas a incompreensão, vamos dizer, sentimento em si, não muito desenvolvido, né? Mas a racionalidade bem apurada, vamos dizer. Sim. É isso. Ele coloca que assim, colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. exatamente. Então, o que ele coloca aqui para você ser médium, não basta só emprestar o seu corpo. É muito mais do que isso, né? Para trabalhar na esfera mediúnica, não é simplesmente uma máquina, né? O médium não é simplesmente uma máquina. Sim. Porque se a gente comparar com a vida de Jesus, por exemplo, ele sempre acolheu todo mundo, sempre teve compreensão com todo mundo. Então, na nossa vida é assim também. A gente, só porque a gente trabalha como, né, nos centros, nessa parte mediúnica, o nosso trabalho não se limita apenas a mecanicamente transmitir uma mensagem, né? Isso tem que ter também um envolvimento das pessoas em termos de sentimento também. A gente não deve ser excessivamente sentimental, que aí isso atrapalha. Uhum. Mas aqui o caso que ele coloca, eles eram excessivamente intelectuais. Isso. Era tudo no estudo, né? No estudo, não tinha emoção, né? Não tinha o lado espiritual, vamos dizer assim. Uma elevação era tudo preto no branco, era física, Isso. era filosofia, né? Como a gente estudou lá. Isso. Se tem explicação científica, ótimo. Se não tem, eu fico... Fica o pé atrás, né? Quem sabe. Duvidando de tudo, né? Ele mesmo, na época, enquanto ele frequentava o grupo lá, né? Ele duvidou muitas vezes das mensagens, né? Isso, ele duvidava das mensagens. Isso. E agora chegou a vez dele passar, né? Inclusive ele chama a atenção dele aqui mais para frente, né? Agora chegou a sua vez. Quando você estava lá, você duvidava, né? Agora vamos ver se você consegue passar, né? Convencer. O que o Alexandre coloca aqui também, assim, ele já estava prevendo o que queria acontecer, né? Uhum. Tanto os familiares encarnados ainda não estavam preparados, quanto ele, para passar mensagem, era um desencarne muito recente. Aqui não dá datas, né? Mas me parece ser coisa assim, talvez de algumas semanas ou meses que ele tinha, né, desencarnado. Então, realmente é um tempo, muitas vezes, muito curto para a pessoa passar uma mensagem, porque a recuperação do lado de lá, a rapidez da recuperação depende do quanto você evoluiu como espírito. Então, aqueles mais adiantados conseguem recobrar as forças mais rapidamente. Aqueles mais atrasados ainda levam um bom tempo. Deve ser. Então, tem gente que precisa, vamos dizer assim, às vezes 5, 10, 15 anos do nosso tempo terrestre para ele estar em condições de passar uma mensagem. Outros já conseguem em um mês, 3 meses. Vai da evolução de cada um e do posicionamento. E como encarar, né, a partir do momento que você acorda no plano espiritual, né?
pessoa entender o que aconteceu, o que está acontecendo. E uma coisa que pesou muito para a família é que eles queriam ouvir coisas, isso é mais à frente, né? Queriam ouvir coisas que provassem que ele era o pai deles, né? E houve assim uma espécie de acordo, não é bem um acordo, houve uma interferência do Alexandre e do outro lá, que era o responsável pelo evento. Ele não podia passar tudo o que ele quisesse, né? Ele até tinha mais coisas para falar, mas ele ficou impedido, né? Basicamente foi isso, eu acho. Se ele fosse falar determinadas coisas, ele viu o que ele estava sentindo naquele momento, isso poderia ser tanto um fator de desequilíbrio para ele próprio, quanto para os familiares. Exatamente. Normalmente, pode perceber, quando você recebe uma mensagem de um familiar, é sempre um tom assim ameno, é uma coisa assim tranquila, né? Às vezes a pessoa pensa que vai receber uma mensagem falando de novidades, né? Ou falando como é que aconteceu, detalhes que para nós não interessa. A gente viu aí nos capítulos passados que a esposa lá do rapaz que se suicidou, ela queria detalhes das coisas que ele não podia falar. Então, não é todo mundo que pode chegar e ir falando tudo, porque os familiares, muitas vezes, dependendo da informação, os familiares podem se desequilibrar também, né? O pessoal não está preparado para ouvir certas coisas, né? Eu me lembro do Alexandre falando muito num dos capítulos anteriores, ele falando isso. Nós precisamos omitir muitas coisas que eles não estão preparados para receber essa informação, né? Você vai provocar uma desarmonia na família, né? Uma família que já estava bem, né? Sei lá, e soubesse da verdade da morte do pai, por exemplo, lá, ia trazer um tumulto danado, né? Então, não é a função deles, né? Essa falta de preparação nossa eu acho que em todos os sentidos, não só de produzir um desequilíbrio na família, mas o próprio entendimento no funcionamento do plano espiritual, que eu acho que as pessoas não têm essa consciência ainda, essa plenitude de conhecimento a ponto de interpretar de forma correta. Isso, de repente, pode até trazer uma interpretação diferente e causar mais dano do que mais prejuízo que lucro, vamos dizer, né? O custo-benefício é baixo, né? Falar certas coisas. Destruir também a reputação do pai, na época, lá foi levantado isso daí, eu me lembro. Né? Você vai chegar e falar a verdade nua e crua para os filhos, que tinham uma outra visão de quem era o pai deles, né? Pois é. Como foi colocado lá, né? Você às vezes precisa omitir certas informações para não causar um problema maior. Isso. Que não adianta, eu só falo a verdade, mas nem sempre a verdade, as pessoas estão prontas para escutar a verdade. Então, às vezes é necessário você omitir. Eu escuto as pessoas falando isso, que a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Aí, antigamente, eu tentava argumentar, né? Depois que eu comecei a fazer a escola, né? Tem lá os seus 5, 6 anos. Hoje em dia eu não argumento mais, não. A pessoa acha que é isso. Tá ótimo. Não existe mentirinha nem mentirona, é mentira. Não existe verdade, meia verdade. É verdade ou não é? Gente, não é bem assim, não. Analisa. Mesmo aqui no nosso plano, né? Muitas coisas que você falar pode provocar um rebuliço à toa. Então você se cala, se omite, pô. Né? Sim. É verdade. É que você omitir não é mentir. Mentir realmente está errado. Sim. Não pode mentir, mas omitir, isso não significa que você está agindo de forma errada. Muitas vezes você está agindo de uma forma para preservar as pessoas. Mas tem muita gente que compara as duas coisas, né? Você omitir ou mentir é a mesma coisa. Aí eu tentava argumentar. Hoje em dia não adianta, porque a pessoa, quando tem esse tipo de interpretação, é muito difícil você mudar a cabeça dela. Sim. Você se omitiu é a mesma coisa que você mentisse. Porque, por exemplo, você vê uma coisa errada de alguém, você tem que
às vezes dou até o exemplo você vê um amigo seu com outra mulher e o cara é casado. Você vai correr lá e contar para a mulher do cara. É problema deles. Né? Você se omite, você não... Né? Sim. Certas coisas que vai trazer desarmonia, né? Não, Se a coisa aqui para tentar melhorar, né, o ambiente, não. Se a coisa vier à tona, que não seja através da sua ação, né? Exatamente. Muitas vezes também, assim, o que você pensa que não é. De repente você vê, o fulano, nossa, tava com outra mulher, de repente a outra mulher é uma parente que a pessoa encontrou. Sim. Quer dizer, aí você, em vez aí, na verdade, você está fazendo passando uma informação que não é verdadeira, que vai causar um problemão para a pessoa. Sim. E sem necessidade. Vamos que vamos. Aí o Euclides insiste, né? Porque ele acha que ele fala assim, que existem irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui no trabalho do bem diário ao próximo sofredor. E sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Exatamente. Aí o Alexandre viu que não adiantava, né, argumentar, eles queriam porque queriam, então vamos lá, né, vamos... O cara fazia parte do grupo, né? Sim. Só possui razões para endossar seus pedidos e, já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. E como Euclides agradecesse tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para... Eu achei legal essa frasezinha. Faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Afastamo-nos porque o interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação. O benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Quer dizer, André Luiz já estava fazendo a perguntinha mental lá, né? Sim. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Você vai falar o que a gente quiser, o que a gente deixar. Dominou, está tudo dominado, né? Atendendo minhas interpretações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral alusivas ao assunto, comentando a dificuldade para difundir nos corações terrenos. Comentando a dificuldade para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. É aquilo que você estava comentando, né? O pessoal vai para o lado do estudo preto no branco, né? Sim. Porque se a gente vê, por exemplo, planetas como a Terra, por exemplo, o desenvolvimento que a gente sempre falava lá na escola, né? Você tem o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Normalmente, o intelectual sempre está à frente, porque é o intelecto que puxa a moral. Então, em planetas como o nosso, essa disparidade às vezes é muito grande. Às vezes o intelectual está muito lá na frente e o moral está muito lá embaixo. Né? Então, as pessoas muitas vezes dão muito mais prioridade a essa parte intelectual do que a parte moral. E aí, no espiritismo, a gente entende que assim, o fenômeno mediúnico não é simplesmente uma pesquisa, não é algo mecânico. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitas pesquisas nessa parte parapsicológica, né? Mas para eles lá, isso tudo é apenas coisa científica. Não tem nada de moral, não tem nada disso envolvido. É puramente ciência. Sim. E aqui no Espiritismo, o que a gente tem que fazer? Tem que tomar cuidado também para não ficar muito na ciência e nada na moral. Verdade.
que é o que ele coloca aqui. As pessoas estão se preparando muito na parte intelectual e pouco na parte moral. Essa você me fez lembrar os exilados de Capela, eles tiveram para cá e eles eram um povo assim, né, com a intelectualidade bastante desenvolvida e a moral extremamente baixa. Sim. Né? Vocês lembrar isso aí. Verdade. É mais ou menos o dilema entre a razão e a emoção, né? Por aí. Você precisa colocar a emoção no que você estuda para poder... Né? Tem uma tabela chamada Gartner-Trigger, acho que é isso, KT, tabela KT. Quando você tem que tomar uma decisão, aí você coloca lá os fatores que vão influenciar na sua decisão. Por exemplo, você vai mudar de emprego, local onde você vai, tipo de empresa, salário, como é que vai ser a vida dos filhos, como é que vai ser o seu lazer, a parte de saúde, vai colocando tudo, aí você coloca nota naquilo ali e coloca peso naquilo tudo. E aí você faz para os dois lugares, por exemplo, e aquele que tiver uma pontuação maior, teoricamente, é o seu escolhido. Só que, de novo, você precisa colocar a emoção, né? Você colocar consultar o seu coração. Eu estou no caminho certo mesmo? Sim. Aquilo ali é uma ajuda, né? Eu já passei isso aí para várias pessoas e às vezes a pessoa arremete da parte crua, né, que é a pontuação, e olha para o lado emocional e acaba se dando bem. É uma ferramenta poderosa, mas não pode ser levada em conta assim, sozinha, né, isolada. Sim. Acho que é o caso do estudo aqui. A pessoa estuda, mas não consegue entrar na parte emocional da coisa, né? As energias estão envolvidas, pô, não é só o estudo, não. Até porque ninguém é dono da verdade, né? Você pega os livros, estuda e contesta muita coisa que está ali. Então, um bom exemplo para a gente entender todas isso que a gente discutiu é o que a gente já falou outras vezes aqui em outros episódios aqui. É aquele negócio, você estuda que o fenômeno da reencarnação, você muitas vezes vem em situação muitas vezes difícil, por quê? Porque você está colhendo o que você plantou no passado. Então, você fez coisa errada lá, agora você vem numa situação difícil. Aí você estuda muito essa questão, apenas na parte científica da questão da reencarnação. Aí você vê o cara ali, morador de rua. Ah, não, mas ele foi um político ladrão no passado, então ele tem que se lascar mesmo. Por quê? É o que está escrito aqui na lei da reencarnação. Ele está colhendo o que ele plantou. Então, vamos embora. Agora, se você pesar a questão sentimental, a questão moral, você vai pesar as duas coisas. Olha, realmente ele pode estar colhendo o que ele plantou, mas nós aqui, como bons cristãos, nós temos que entender que ajudá-lo vai fazer parte do processo de melhoria dele próprio. Sim. E nós, como aprendizes do Evangelho, nós também temos que entender que nós estamos aqui no mundo para ajudar os outros, para ajudar o semelhante, não é para pisar em cima. Sim. Para ajudar e ser ajudado também, né? Sim. É nessa hora também que fala forte aquela história da atitude, né? Às vezes uma atitude vale mais que 1000 palavras. Então, por mais que esteja escrito em vários livros, esteja até na Bíblia, você tem que subir até Jesus Cristo, né? Pegar o exemplo dele, o que ele fazia. Ele jamais viraria as costas para uma pessoa que estivesse precisando de alguma coisa. Então, esqueça tudo que está escrito e olhe para o que ele fazia, as atitudes dele, né? Os exemplos dele. Sim. Porque todos nós, de maneira geral, no nosso plano aí, nós somos muito imediatistas, né? A gente não olha nem para trás, quer dizer, a gente não conhece o passado, a gente acha que não conhece o futuro, e você analisa as coisas pontuais, né? Então, dentro desse espectro aí, a gente fica só no imediatismo, né? É o que é agora. É agora, então tem que ganhar, tem que ser sucesso agora, tem que ser o melhor agora, ele tem que resolver. Enfim, nós somos todos imediatistas, né? Para o momento, sem olhar para frente e muitas vezes, às vezes, nem para trás, né? Então, isso realmente dificulta as nossas vidas aí. De maneira... Como diziam os Mamonas, abra sua mente, gay também é gente, né? Abra sua mente. Tem que abrir a mente, porque... Outro dia eu, inclusive, até vi uma
Eu vi assim na rede social, eu não sei se é verdade, porque muita coisa que o pessoal coloca na rede social também às vezes é fake, né? Uhum. Mas eles colocaram assim, tipo assim, eu não me lembro exatamente como é que era, mas assim, num desastre, acho que num desastre de carro, um acidente de carro, aí eles colocaram assim, morreram 4 pessoas e um gay. Putz. Nossa, Quatro gay não pessoas. é nem gente. É. Morreram 4 pessoas e um gay. Quer dizer, o gay não é nem uma pessoa. Deus É me nem livre. gente, né? Você É. vê como é que o pessoal, Adianta, né? até numa notícia o pessoal Ah, pratica discriminação. Com discrimina mesmo. certeza, com certeza. Infelizmente. Então Verdade. aí eles seguem lá, né, onde o Dionísio estaria, né, na Isso. instituição que ele estava lá. Aí o Alexandre encontra com ele, né? Uhum. Após a saudação usual, lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não? Que saudades! Exato. Aí nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos. É. E liberei conduzi-lo até lá para que você fale não somente a eles, mas também aos familiares. Que ventura! É. Aí vem a segunda Bacana. questão, né? Qual a advertência de Alexandre a Dionísio para o intercâmbio com o grupo de Otávia? Aí ele já começa daí, né? Sim. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências dos nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Agora estou no mundo da verdade, e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia com muitas prevenções. E não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem do seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo, entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. É isso aí, ó. Isso aí. Tá vendo? Chegou a hora dele, né? É. Tá do outro lado? Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor rematou. Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando na residência da médium com algumas horas de antecedência para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Aí inclusive a gente vê, né, que a preparação para uma incorporação não é assim alguns minutos antes, tem uma coisa assim que é de horas São antes, horas. né? Uhum. Por isso que normalmente quando você trabalha na casa espírita, é, é aconselhável você chegar com um certo tempo de antecedência, porque justamente a equipe que vai estar lá precisa de um tempo para você ter uma harmonização com essa equipe. Uhum. Então não adianta, falta 5 minutos para fechar o portão, o médium já chega correndo. Eventualmente, numa situação excepcional, tudo bem, mas toda semana o médium chega 5 minutos para fechar o portão no centro. É É. complicado. Então é necessária essa disciplina. A pessoa tem que entender que precisa um trabalho de harmonização que é necessário chegar antes, Uhum. para você poder conduzir o trabalho com uma tranquilidade, né? É. Aí o André está interessado, né? E aí aparece o Euclides, que eu não lembrei o nome dele naquela hora.
O benevolente amigo da véspera nos aguardava. Aí fala do horário que a reunião ia começar, né? Sim. E... o Alexandre fala, né? Acho que o Alexandre, aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André, assim. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Com certeza. Sim. Euclides agradeceu, o Alexandre se afastou da direção. Aí ele fala na parte da casa, né? É um humilde aposento onde a irmã Otávio costuma fazer meditações. Atmosfera confortadora, leve e balsâmica. Só que tem um problemaço, né? Que é o marido dela. Aí chega na terceira questão aí, quais as dificuldades que os trabalhadores espirituais encontram para traçar programas construtivos com a ajuda de Otávio em seu ambiente doméstico? Então, aí é que chega a dificuldade que é o marido, né? O marido é todo atrapalhado. Atrapalhado não, mas o cara Primeiro que ele gosta da cana, né? primeiro, começa aí, né? Ele gosta de uma cachaçinha, né? Consultei o mostruário do grande relógio na parede, não longe de nós, marcava 16 horas, manifestei o desejo de ver a irmã, que atuaria. Deixando Dionísio no aposento que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha. Na verdade, quem levou o Dionísio foi o Euclides, né? Ou não, foi o Alexandre mesmo, né? Foi o Alexandre. Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa mantinha atenta preparação. Notei, porém, algo pálido e abatido. Ouvindo uma inquisição discreta, o companheiro informou: Otávio é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais. Mas pela força das provas... E era provas, né, que ela tinha que passar, né, o marido. A redenção, A força das provas necessárias à redenção permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Uhum. Vai, Leonel. Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a causa é tranquila e feliz. Portanto, a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra nesse pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim desse lar. Espinhoso no jardim desse lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritual da esposa? Perguntei com interesse. Não, de modo algum, explicou Euclides, sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada, contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que com a consorte, nos ajude. Em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicamos a nossa causa e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávio é dócil nos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta, às vezes, traçamos um programa construtivo com a colaboração dela, para que Leonardo, cedendo aos portadores de treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Percebendo que o abatimento da média não se passava desapercebido, Euclides acrescentou: Tão logo prometi ontem, alegremente, a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume, embebedou-se pouco antes de almoçar.
insultou a companheira humilde e chegou até mesmo a infligir tormentos físicos. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão os nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive da cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isso é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Aqui, não sei se vocês sabem, mas existe uma polêmica aí a respeito de algumas situações que estão aí nas obras do André Luiz, que é quando ele se refere a esse tipo de situação doméstica. Que alguns dizem que esse tipo de situação aqui, ela pode ter sido, vamos dizer assim, alterada pela FEB, porque não sei se vocês sabem, mas os originais das psicografias do Chico Xavier não existem mais, foram todas destruídas pela FEB. Ah, é? Sim. É por quê? Então, eles colocam... o porquê a gente não sabe. O que se suspeita é que muitas obras psicografadas pelo Chico foram alteradas pela FEB. E aqui eles têm uma situação de violência doméstica, né? Que algumas correntes hoje criticam muito porque André Luiz dá, tipo assim, uma visão de que a mulher ela tem que ser conformista com um marido violento, coisa que hoje não tem mais por que tolerar. Sim. Essa situação aqui, por exemplo, o pessoal cai de pau falando. Isso aqui é um absurdo, que não pode esse tipo de coisa aqui. Porque os espíritas ficam falando aí que ela tem que se conformar, porque é uma situação que ela tem que passar, que não sei o quê, que isso é um absurdo. Então o pessoal cai de pau mesmo. Agora, vamos lembrar que naquela época aqui, eu acho que nem existia lei do divórcio, né? Então, eu ia falar isso agora. Nesse aspecto, o livro não é atual, porque a Lei Maria da Penha mudou muito isso aí, principalmente a Lei Maria da Penha, né? Incentivou as mulheres a denunciar, a sair. Volta e meia tem um feminicídio aí, mas perto do que era nessa época aqui, que é a época, inclusive, acho que dos senhores feudais, lá, o pessoal de fazenda, os coronéis, etc., que as mulheres deviam total obediência, né? Mas isso aqui, hoje em dia, está totalmente destoado do que é a realidade. Totalmente. Ele poderia até ser uma perturbação para as atividades mediúnicas dela, mas não violência como ele prega aqui, né? Num parágrafo ele diz teve ataque físico, né? Mais ou menos isso que ele fala. Aqui fala que insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhe tormentos físicos. Isso aí. Ele não diz simplesmente que ele bateu nela, tormentos físicos. É uma maneira suave de falar, né? Meteu-lhe a porrada. Que aí sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Então, obviamente, qualquer pessoa que sofre violência física, vamos dizer assim, não é só a questão da violência, é o psicológico, né? Você acaba sofrendo problemas físicos porque a sua mente está perturbada, né? Isso afeta a própria harmonia física do resto do corpo inteiro, né? Uhum. Até ele fala...
por mais que seja uma prova dela, né, que ela tenha que resgatar isso, tem limite, né? Tudo tem limite. Sim. Hoje em dia o pessoal lê isso aqui, o povo cai de pau. Eu falei, nossa, isso aqui é um absurdo. Porque uma das coisas também que se fala é que porque o André Luiz, como eu tinha citado, o André Luiz é um pseudônimo, né? Quem foi mesmo André Luiz na Terra, não há muita certeza, né? Uns dizem Oswaldo Cruz, outros dizem... Tem um outro médico famoso também que ele cita, fugiu agora a memória. Luiz Pasteur. Então o pessoal fala... Não, Luiz Pasteur não, São dois médicos brasileiros que são famosos. Um é o Oswaldo Cruz, que eles falam. O outro... Eu não lembro agora. O Luiz da Cunha, não, né? Não era médico. Não. O Seib não era brasileiro. Então não. Eu não me lembro. Dois médicos famosos que são brasileiros que viveram aí no começo do século XX. Mas as pesquisas apontam, na verdade, para um desconhecido, né? Não é uma pessoa famosa. É um médico que faleceu, foi até presidente do Flamengo na década de 30 e faleceu nessa faixa dos 30 e poucos anos. E aí o estudo que se fez sobre esse médico aponta que ele era um tipo de uma pessoa assim bem patriarcal mesmo, aquele tipo de marido bem machista. E aí eles dizem que isso tudo refletiu na obra dele, né? Quando ele ditou essa obra sob o pseudônimo de André Luiz, ele imprimiu meio que uma carga meio machista dele também. Eu não sou assim tão exagerado a esse ponto, porque você vê que as coisas que ele relata não tem uma opinião pessoal dele nesse sentido, mas o que fica assim meio que implícito na obra, quando ele cita essa situação da Otávia aqui, é que a mulher ela tinha que se conformar com o marido, mesmo que ele seja um marido extremamente ruim. Porque até então a igreja dizia, até a morte o separe. Então você não podia separar. Mas essa ideia aí, esse conceito, há 30, muito mais, né? 40, 50 anos atrás, era bem sofisticado, vamos dizer, né? Era bem... era premissa que se imprimia na sociedade. Tem que aguentar agora, até a morte. Quem separa é Deus. Porque ele está citando aqui uma situação que ocorreu na década de 40. Então, mas nessa época realmente era assim. Nessa época a coisa era assim. Né? Não é que ele está fazendo uma propaganda que as mulheres têm que aguentar maridos violentos. Ele está relatando uma situação que ocorreu nessa época, década de 40. Relato da época, sim. Um dos casos, né? Milhares de casos. Sim. Um outro médico famoso naquela época era o Vital Brasil. Vital Brasil. Vital Brasil. Vital Brasil é um nome famoso esse. Mas não é ele não, é um outro. Eu não me lembro agora. Tem um outro também que deu nome àquele Instituto de São Paulo, como é que é? Adolfo Lutz. Não é esse não. Deixa eu ver se eu abro o arquivo aqui, porque aqui no arquivo que eu tenho, ele fala... Na época eu fiz uma pesquisa a respeito disso. É o nome do laboratório. Oswaldo Cruz é o nome do laboratório aí, né? Manguinhos, né? É o Instituto Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? Manguinhos, né? Inclusive está agora aí envolvido. Onde o pessoal botou vidro blindado nas salas, porque a comunidade do outro lado ficava atirando com fuzil na janela do Instituto. Ele fica no alto de uma colina. É muito bonito o Instituto, tem uma arquitetura diferente. Não conheço. E aí, ele fica no alto de uma colina, assim, é um terreno enorme, o acesso parece uma estrada de castelo. E fica na Avenida Brasil. Do outro lado da Avenida Brasil é a tal da Vila do João. Onde o pessoal, traficante, manda e desmanda. E os caras ficavam atirando, bicho, lá de dentro da comunidade, na janela, brincando de atirar. Os caras tiveram que botar vidro blindado antes que morresse alguém lá. Nossa Senhora. Parece piada, né?
Mas se entrar no Google lá, você vai ver a foto, eles colocam assim, de longe, é muito bonito. Tem 2 torres, parece aquelas construções russas, aquela coisa arredondada assim, com a parte mais fina. Na televisão tem aparecido aí com a Covid. Eu não estou achando aqui não, mas é um outro médico aí. Fugiu realmente da memória. Daqui a pouco vem. Aí, ele, na sequência aqui, o Euclides fala, né, que a harmonia não é realização que se improvise. Então, ele vê, quer dizer, aquela situação toda de perturbação dela lá poderia afetar o trabalho, porque não é assim da questão de minutos, uma pessoa em desequilíbrio vai voltar, né, a ser equilibrado. É um negócio que precisa de uma preparação, né? Aí o André pergunta se alguém não poderia substituir, né? Sim. Porque aí fala, né? Todos os serviços exigem preparo, treinamento, né? Isso. E aí a Otávia, apesar de tudo, era mais qualificada para aquele momento ali, né? Aí vem a quarta questão: há preferências do plano espiritual em usar a mediunidade de pessoas humildes e ligadas a dores morais? Aí veio o André com a pergunta dele. Né? Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Zaguei. Quem sabe, respondeu Euclides com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar e a rigor. Todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas, em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Essa frase é profunda, hein? Sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Se você entender que o sofrimento é uma oportunidade de evolução, né? Você está bem. A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Isso não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. É isso aí, meu amigo. Ele coloca que assim, primeiro ele coloca assim que a maioria das pessoas que tá numa boa condição financeira, tá indo tudo bem na vida, não se preocupa muito com o lado espiritual. A pessoa tá gozando da matéria, tá ótimo. Tá ótimo. Aí o que acontece? Que na verdade as pessoas que passam por esse tipo de situação, elas acabam, em virtude da situação, se voltando mais para o lado espiritual. Por isso que acontece com muita frequência esse tipo de coisa, mas a gente sabe que a gente não pode ficar colocando isso como regra, porque senão é aquela coisa que falam do espiritismo, né? O espiritismo diz que todo mundo é sofredor, não é assim. E aí ele coloca isso aí, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor, ou seja, isso não é a regra. Isso acontece com muita gente, mas não é a regra, não deve ser a regra, né? Não é privilégio, isso é apanágio, é privilégio.
Sim. Sim. Deve ser privilégio dos corações algemados à dor. Isso não. O superior pertence a todas as criaturas. Ele coloca aqui que todo mundo tá credenciado a trabalhar nesse âmbito. Não. Mas é o que ele coloca aqui um pouco antes. A maioria das pessoas que está com a vida mansa, tá tudo bem, não se liga a esse tipo de coisa. Eu acho muito legal, eles encontram... Também era o ano, né? Eles encontram uma forma de falar as coisas. Poderia dizer de uma maneira simples, né? Mas bem rebuscado, né? Sim. Como ele fala aqui, ó. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. Você fazendo sua missão, cumprindo sua missão aqui, você evolui, né? Você está evoluindo espiritualmente. É o que ele disse aqui, né? Só que ele fala de uma maneira rebuscada e bonita, na verdade. Sim. Porque muitas vezes a pessoa estando ali numa vida mansa, não tem dificuldade nenhuma, a pessoa se acomoda. Então, o que ele coloca aqui, assim, muitas vezes a pessoa percebe que as dificuldades é uma forma de assim, ganhar experiência. Sim. Então, a dificuldade é uma forma da pessoa aprender mais. Então, ela se utiliza da dificuldade como uma mola propulsora, vamos dizer assim. Desde que você tenha fé nisso, né? Como ele fala na frase anterior, o sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Sim. Eu lembro sempre da Tiana falando uma vez, numa aula, o pessoal falando exatamente disso, né? Que por que tanto sofrimento no mundo? Ela fala, gente, mas se você tá tudo bem, você vai evoluir como? Sim. Você precisa tomar uns cascudos, tomar umas invertidas aí para poder, né, ter a chance de evoluir. Você está sempre naquela mesmice, naquela zona de conforto, né? Tá tudo bonito, tá tudo legal, pô. Então você tá passando na vida. Passou e não viveu. Minha mãe falava muito isso para mim. Você passou e não viveu, então... Sim. Eu lembrei, Carlos Chagas. Carlos Chagas. Tem um hospital no Rio com o nome dele. Sim. Então, os dois famosos que o pessoal especula que ele foi, né? O Oswaldo Cruz e o Carlos Chagas. Mas o que aponta mais a certeza mesmo é um médico que chamava Faustino Esposel. Nossa. Louco. Ele viveu faleceu aí no começo da década de 30 e ele foi ex-presidente do Flamengo, inclusive. Interessante. Aí ele relata aí na página 277, né? Dionísio começa a se harmonizar com a Otávia, né? Aí fala que aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia, com todas as suas energias mentais organizando o ambiente favorável para o serviço da noite. Ou seja, ele ali já ia entrando num contato mental com a médium, Isso. para já ir preparando o ambiente que seria utilizado para poder fazer a comunicação, né? Longo durou, né? Aí ele coloca, Dionísio começou a falar de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Então, quer dizer, nesse momento ele estava, tipo assim, utilizando aquilo que normalmente acontece com o médium intuitivo. Ou seja, ele transmitia ondas mentais para a médium, e a médium, ela entendia o que ele estava falando através de imagens que a própria médium trazia na sua memória.
que é normalmente o que acontece com o médium intuitivo. Isso aqui é interessante. Aí, longo tempo durou o singular diálogo. Aí a Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza o que o Dionísio pretendia fazer. Então ele já estava ali aos poucos preparando. Só que aí o Pinguço chegou, né? Pois é. Aí atrapalhou tudo. Aí a coisa virou. Chegou o pudim de cachaça. Pudim de cachaça. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamonte nas suas características de tirano doméstico. Aí ele Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam-lhe o séquito. Então ele já chegou acompanhado, inclusive, né? Já tinha uma turminha que andava com ele. E ele já estava assim desde do dia anterior, né? Quando o Alexandre decidiu que ia levar o Dionísio para lá, já afetou o cara. Sim. Aí ela prepara lá a janta, né? Isso. Aí ela comunica para ele que ela vai sair, né, para o trabalho mediúnico. Aí ele começa. Aí ele vira a mesa. Né? Aí ele vira a mesa. O quê? Onde é que você pensa que vai? Não vai para eu não. Aí aqui eu achei interessante que assim fala da Otávia como uma senhora, né? Mas se a gente lembrar que naquela época uma mulher com 38, 40 anos já era uma senhora, né? Hoje ainda é jovem, mas na época já era uma senhora, né? Aí chega uma tia, né, a tia dele. Do Leonardo. Aí a tia dá uma catracada nele bonita. A tia dele falou que, meu filho, você se regale em prazer diante das suas realizações espirituais, em sua realização espiritual, por imprudência e má vontade. Eu não posso impedir, mas advirto quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se imponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar e tem tolerado as suas impertinências a vida inteira, e já entrou no seu e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-o a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Ou seja, deu uma catracada no rapaz, aí ele cedeu. Deu um bom puxão de orelha nele, né? Sim. Colocou ele no lugar. O rapaz ficou... Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética que envolviam Leonardo, obrigando-o a melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido: Otávia poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. Ou seja, ele cedeu, dizendo que poderia ir só com ela. Né? Aí o Alexandre, acho que chega lá, né? Yes. Aí Alexandre, como isso já na página 280, né? Alexandre, como de outras vezes, esperava-se ministrar o exemplo de cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endocrínico de maneira geral e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e o intestino. Quer dizer, ele teve que fazer todo um trabalho de reequilíbrio dela, porque ela já estava totalmente desequilibrada
procedimento do marido, né? Exatamente. Aí eles chegam lá, né? Finalmente a Otávia e a tia do marido chega lá no trabalho, né? Eu achei interessante que ele fala assim, mais uma vez contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise. É. Aí vem a quinta questão, qual a comparação que André Luiz faz sobre o comunicante e sobre a médium que empresta sua voz e sua mente para o intercâmbio? Ele descreve aí, né, o que ele viu, né? Então ele fala: mais uma vez contemplava, admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças de músculos do centro da fala. Terminada a oração e levada a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação dos numerosos servidores do nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar essas possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, em um impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente, sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa dos amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-la em boa posição de equilíbrio emotivo. Ou seja, além da Otávia, estava toda a galera lá em volta, de olho nele, né? Sendo Sim. que a Otávia tinha pleno domínio do corpo dela, né? Ela mandava e desmandava. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao de enxertia de árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Boa comparação. Ali também Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade, exatamente. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávio vigilante. A casa física era seu templo que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguiu sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Veja bem, entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam Dionísio homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. E dele próprio, né? Sim. Aqui ele deixa claro que o espírito ele tem total controle do corpo físico dele. Sim. Então, o fenômeno da incorporação, ela não... O médium, que quis dizer, né, Paulo? Você não perde o controle do seu corpo, você está no pleno controle. Sim. Então, durante o processo de incorporação, se o espírito quiser
interromper aquilo, ele pode interromper à vontade, isso aí é dele, né? Sim. Num trabalho como esse, obviamente, que o objetivo é transmitir a mensagem, o médium ele não vai atrapalhar, ele está ali para ajudar, né? Uhum. Mas em qualquer momento ele pode cortar, porque o corpo é dele, né? Como ele coloca aqui, o templo é dela. É isso aí. É que ele fala assim que eles fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Isso aí. Então O ele tinha Alexandre monitorizava isso, né? porque ele não podia dar uma vazão total daquilo que ele estava pensando, porque ele era muito recente ainda no mundo espiritual. Ele era um recém-desencarnado. Uhum. Então ele ainda não estava completamente, como o Alexandre coloca no início do capítulo, né? Ele ainda não estava totalmente equilibrado. Ele cedeu ao pedido do Euclides, porque o povo lá estava querendo, mas ele já sabia que ele não tinha assim plenas condições. Então ele tinha que ser realmente amparado ali, monitorado, para ele não falar nenhuma besteira. É isso aí. Aí vem a sexta questão, né? Como a plateia reagiu diante da fala de Dionísio? Como os filhos reagiram? Tem um... Perdi aqui que eu tinha visto também. Vou te falar, quase 40 minutos. Foi exatamente o que você leu. Ele fala, responsabilizando ele todas as imagens nocivas. Eu tinha marcado isso aqui. Pergunta 6, eu acho que começa na 282. Finalzinho. O finalzinho na 282. Depois de falar 40 minutos, dirigiu-se à família, aos colegas de luta humana. Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu a possibilidade de elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as aparições, verificando... As apreciações. Apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Interpelado por um dos companheiros, expressou o mais velho: impossível, não pode ser o meu pai. Se fosse ele, o comunicante teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Os outros 2 filhos de Dionísio ajuntou levianamente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, não teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam no carinho devido aos filhos? Vamos dizer assim, as palavras, né, o tom empregado por ele, os filhos não reconheceram, porque não era assim, o tom habitual dele, né? Que as pessoas não entendem é que assim, você saiu desse mundo, você foi para um outro mundo, é uma outra realidade. Ninguém permanece, vamos dizer assim, sem o impacto de ver um mundo diferente, que é o mundo espiritual. Então, as pessoas esperam que a pessoa vai ter o mesmo tipo de dialeto, vamos dizer assim, de quando era encarnado. E não é assim, né? As pessoas mudam
mudam também, né? Essa mudança de plano físico para o espiritual, isso causa um impacto, né? Então, realmente, é impossível você não ter uma mudança vamos assim, de forma de falar, né? De atitude, de tom de voz, de interpretação. Eu acho que é uma série de coisas. Porque realmente os parâmetros são outros, né? O meio é outro, né? Aí depois tem um cara, um dos amigos, né, que estava presente lá, né? Ele até fala assim: um amigo tocado de cientificismo afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Távia conhece todos os pormenores da sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família. E o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. É mole? Ainda fala assim: o animismo é uma erva daninha em toda parte. Então ele estava achando que, na verdade, o que a Otávia tinha falado era da própria Otávia, não era do Dionísio. Sim, sim. Ela estava ali lúcida e falando um monte de coisa que eles já sabiam também, né? Como ela sabia, né? Como ela conheceu né? o próprio Dionísio e tudo mais. É. Eles achavam que ele ia fazer revelações bombásticas do mundo espiritual, e não foi isso que eles receberam, né, de informação, aí ficaram descrentes, né? Aí Continua, né? na página 284, depois ele continua falando aqui, né? Ele fala assim: continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante. As emersões do subconsciente das hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. A fim de corrigir os desbordamentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Esse Richer foi um pesquisador. Final do século XIX, começo do século XX. Ele era médico e ele fez muitas pesquisas também nessa área parapsicológica, né? Ele escreveu obras falando sobre isso, mas ele ficou só na parte científica mesmo. E morreu duvidando. Quer dizer, ele morreu assim, sem ter muita certeza que realmente o mundo espiritual existia. O livro dos médiuns, naqueles capítulos iniciais, fala muito desses casos, né, que aconteceram no início do... Tem muita coisa relatada ali. As pessoas duvidavam assim abertamente, né? E aí ele vai colocando argumentos que derrubam tudo que a pessoa poderia dizer que era falso, então explique isso. Ele ia derrubando todos os... O próprio Kardec era extremamente cético. Sim. Extremamente cético. Não acreditava. Não é possível que isso possa ser assim. Isso incomodava muito a ele, né? Então, o ceticismo dele era muito grande. Então, a partir daí, acho que foi em função, acho que justamente desse ceticismo que começou a provocar ele, vamos dizer, a buscar a resposta, né? Vamos dizer, a ir atrás da verdade. Inconformismo, né? Era um inconformismo. Exatamente. Era um inconformismo preto que virou branco. No começo ele duvidava abertamente, depois... Ele via as chamadas mesas girantes... Eu falava, mas não é, isso não pode ser um fenômeno físico, as mesas dando respostas inteligentes às perguntas, como pode ser isso? Então ele foi pesquisar, né? A princípio ele achava que era fraude. Depois ele percebeu que não era fraude, que tinha alguma inteligência por trás. Aí ele foi mais a fundo, até que ele descobriu tudo isso aí que a gente vê hoje no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Depois foram os estalos, né? Aqueles estalos aí, a pessoa, mas isso aí qualquer um faz. Ele falou, verifiquem que tem não tem uma sequência organizada nos estalos, é uma coisa aleatória. Aí vem a sétima questão: qual a reflexão que se pode fazer sobre a frase seguinte? Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. E ela continua, né? Isso é uma mulher que estava falando, né?
Deixa eu ver, no outro você comentava isso mesmo, ele não diz. Nada de novo, não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Olha. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. É do ser humano duvidar, né? É do ser humano essa frase que diz que, afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade, nada de novo para mim, as palavras de Otávio procedem dela mesma. Banalidade nenhuma, né? A gente sabe que todo o trabalho que houve para fazer a... Agora, aquilo que se fala, você não ouviu o que queria, você critica, né? Sim. É do ser humano criticar. Se alguma coisa não lhe agrada... Porque normalmente as pessoas, quando vai numa sessão mediúnica, vamos dizer assim, né? Como vai num centro, as pessoas querem escutar, como você mesmo falou, querem escutar aquilo que elas estão esperando escutar. Uhum. Ou então, escutar grandes novidades, coisas bombásticas, coisas extraordinárias. E aí escuta um discurso, assim, normal, como se fosse qualquer pessoa encarnada falando. Então a pessoa fala assim, ó, isso aí para mim não vi novidade nenhuma. A pessoa falou mais do mesmo. Aí a pessoa não acredita. Por quê? Porque muitas vezes o que a pessoa escuta, coisas que a pessoa não gostaria de escutar. Né? Então a pessoa fala, olha, fulano, faça isso, faça aquilo, pense bem nisso, aquilo ali. Então, muitas vezes fala assim de situações que você, no seu dia a dia, você seria algo útil para o seu dia a dia. Né? E a coisa assim que qualquer amigo seu poderia ter falado. Então a pessoa pensa, sim. Isso aí não tem nada extraordinário, né? Só faltou colocar qualquer pastor faria isso, qualquer padre, né? Qualquer representante de qualquer religião seria capaz de fazer um discurso desse. Sim. Mas o que se quer é equilíbrio, né? O que se quer é fazer as pessoas ficarem mais calmas, não trazer, que nem a história dos amigos lá, tem futebol lá em cima, tem, você está escalado para domingo. Pô, aí... Imagina, né? Você falar tudo que você... Porque você não pode falar tudo que vem à cabeça, porque você pode, de repente, afetar, né, o equilíbrio das pessoas. Então, você tem que tem que ter realmente, pensar bem nas palavras, né, que você vai utilizar. Mas ele estava controlado ali, né? Se ele não tivesse, ele teria soltado o verbo. Se ele tivesse sido largado ali, ele poderia falar muita bobagem. E aí complicaria, né? Verdade. Aí vem a oitava questão, né? Diante da decepção, André Luiz faz algumas observações seguidas das de Alexandre. Você concorda com elas? Ele fala bastante coisa interessante. Fala bastante. Eu acho uma interessante aqui que os seres espirituais da operação dos presentes não são dos mesmos servidores e seus caprichos, a voltarem do além-túmulo. Com raríssimas exceções, ninguém passou em consolo, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento das explicações obtidas. É isso aí. De agradecimento da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Ou seja, Paulo estava muito preocupado com as benesses das explicações ou da mensagem. O pessoal se preocupou, com raríssimas exceções, né? Isso aconteceu. Antes disso, aí o André Luiz fala: nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Yes. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer a casa o conforto daquela noite. Aquela história, nada de banalidade, né? Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium
interessado em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificados apontamentos, agravado pelas advertências da véspera, mas praticando o seu culto de amor e gentileza. O instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe os cuidados da entidade Dionísio, né, comunicante, que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. O instrutor acercou-se de mim, compreendendo o meu espanto, e falou: não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e assentou: além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia. Todavia, raramente se dispõe a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar à providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: vamos-nos. Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços: todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso. Esse textinho final dele achei fantástico. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Triste realidade, né? É a realidade. Triste realidade. Muito raro. É como aquela frase, né? Se você não puder ajudar, atrapalhe, né? Atrapalhe, né? Não atrapalhe, ou atrapalhe, né? Se você não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar. Exatamente. Aqui o André Luiz, ele fala, né? Pô, a mulher passou por situação difícil com o marido em casa para poder chegar ali para fazer o trabalho. Ninguém. Toda a preparação espiritual que houve do espírito comunicante com a médium, com o ambiente, para o pessoal depois simplesmente meter o pau, né? Aí ele coloca nossos amigos, né? Que a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido, quer dizer, é muito só a parte intelectual e de sentimento quase nada. Então, até mesmo essa situação mostra que eles não tiveram nenhuma empatia com a médium. Nenhuma. Ninguém ali estava captando a energia da coisa, né? Ou do evento, né? O verdadeiro motivo do evento ninguém estava captando, estava só duvidando do que estava sendo feito ali. Sim. Ou seja, vai para lá, não escuta o que quer, começa a duvidar de tudo, né? São pessoas que não têm, assim, vamos dizer, o cacuete, né? Não tem o menor cacuete de frequentar um centro espírita, uma igreja, um templo, com o objetivo de captar energia positiva, de entender que o plano espiritual está lá para ajudar a gente, né? Para cuidar da gente. O cara ele não vai além da razão, né? Exatamente. Deixa a emoção toda de lado, vai só na razão, né? Só na razão, é só razão e não faz sentido se colocar isso. Não, quem está falando é ela, olha só, a pessoa dizendo. Quem está falando é ela conhecia ele, pô. Aquilo ali é um teatro, né? Eu acho que a gente chegou até a ver no livro anterior, que a gente estudou, dos mensageiros, que eles chegam uma noite lá na casa da mulher lá e tinha um cidadão lá que discutia a questão intelectual só e duvidava de tudo. Sim, sim. E aí o instrutor fala, ele realmente só está interessado na parte científica, ele não está interessado
na questão moral. Então, aí ele vai sempre duvidar mesmo. Uhum. É isso aí, então. Terminamos por hoje.